Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Quiz Gospel. Que tal aprendermos mais da palavra de Deus com perguntas e respostas sobre a Bíblia? No teste de hoje, você terá que responder 20 perguntas sobre a Bíblia Sagrada. Cada pergunta valerá 10 pontos. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a palavra de Deus? Você está preparado? Então é hora de testar seus conhecimentos. Chame todos os seus familiares e amigos para participarem também. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você aprenderá mais da palavra de Deus conosco. Então, vamos ao vídeo. Pergunta 1. Qual o nome da pessoa a quem Paulo chamou meu companheiro de lutas? Alternativa A, Apolo. Alternativa B, Tito. Alternativa C, Arquipo. Alternativa D, Áfia. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Arquipo. A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Filemon 1, versículo 2. Pergunta 2. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito? Alternativa A, Neustã. Alternativa B, Leviatã. Alternativa C, Azerá. Alternativa D, Moloque. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra A, Neustã. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. 2 Reis 18, versículo 4. Pergunta 3. 2 discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu. Quem eram eles? Alternativa A, Pedro e João. Alternativa B, Mateus e Tiago. Alternativa C, Tiago e Pedro. Alternativa D, João e Tiago. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, João e Tiago. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para os destruir? Lucas 9, versículo 54. Pergunta 4. Qual era o outro nome de Daniel na Babilônia? Alternativa A, Aspenaz. Alternativa B, Abed-nego. Alternativa C, Beltesazar. Alternativa D, Mesaque. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Beltesazar. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, o Ananias, Sadraque, o Amisael, Mesaque e Azarias, Abed-nego. Daniel 1, versículo 7. Pergunta 5. Qual o nome que Jacó deu ao lugar onde havia sonhado com Deus? Alternativa A, Luz. Alternativa B, Betel. Alternativa C, Reobote. Alternativa D, Betuel. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra B, Betel. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, a colocou de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Gênesis 28, versículos 18 e 19. Pergunta 6. Qual destes livros pertence ao Novo Testamento? Alternativa A, Abacuque. Alternativa B, não. Alternativa C, Filemon. Alternativa D, Sofonias. Você tem 10 segundos para pensar.
A alternativa correta é a letra C, Filemon. Pergunta 7. Qual o livro da Bíblia Sagrada que termina com um ponto de interrogação? Alternativa A, Judas. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Joel. Alternativa D, Jonas. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, Jonas. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas 4, versículo 11. Pergunta 8. Quais são os livros da Bíblia que não encontramos a palavra Deus? Alternativa A, Ageu e Amós. Alternativa B, Esther e Eclesiastes. Alternativa C, Esther e Cânticos. Alternativa D, Oséias e Eclesiastes. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Esther e Cânticos. Pergunta 9. Qual era o número de cavaleiros do Apocalipse na visão de João? Alternativa A, 7 cavaleiros. Alternativa B, 4 cavaleiros. Alternativa C, 12 cavaleiros. Alternativa D, 6 cavaleiros. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra B, 4 cavaleiros. São 4 cavalos que João relata. O primeiro é o cavalo branco, o segundo é o cavalo vermelho, o terceiro é o cavalo preto e o quarto cavalo é o amarelo. A referência bíblica está em Apocalipse 6, versículos 1 a 8. Pergunta 10. Quem escreveu a Epístola de Judas? Alternativa A, Judas, irmão de Tiago. Alternativa B, João Evangelista. Alternativa C, Judas Iscariotes. Alternativa D, Paulo. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra A, Judas, irmão de Tiago. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Judas 1, versículo 1. Pergunta 11. Qual o nome da suposta profetisa que estava levando a igreja de Tiatira à idolatria? Alternativa A, Dalila. Alternativa B, Lilith. Alternativa C, Jezabel. Alternativa D, Áfia. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Jezabel. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apocalipse 2, versículos 18 ao 20. Pergunta 12. Quem teve seu corpo disputado pelo diabo e o arcanjo Miguel? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Davi. Alternativa C, Jesus. Alternativa D, Eliseu. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra A, Moisés. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Judas 1, versículo 9. Pergunta 13. Qual a única mulher citada na Bíblia com status de juíza e líder de Israel? Alternativa A, Jael. Alternativa B, Ruth.
Alternativa C, Esther. Alternativa D, Débora. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, Débora. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Juízes 4, versículos 4 e 5. Pergunta 14. Quem governou sendo rei e sacerdote ao mesmo tempo? Alternativa A, Girão. Alternativa B, Joacás. Alternativa C, Melquisedeque. Alternativa D, Manassés. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Melquisedeque. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Gênesis 14, versículos 18 e 19. Pergunta 15. Qual animal se prendeu à mão de Paulo em uma das suas viagens? Alternativa A, lagarto. Alternativa B, víbora. Alternativa C, escorpião. Alternativa D, leão. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra B, víbora. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Atos 28, versículo 3. Pergunta 16. Quantos anos tinha Calebe quando pediu Hebrom para Josué? Alternativa A, 120 anos. Alternativa B, 40 anos. Alternativa C, 85 anos. Alternativa D, 89 anos. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, 85 anos. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Josué 14, versículo 10. Pergunta 17. Qual era o nome da única filha de Lia? Alternativa A, Noemi. Alternativa B, Zilpa. Alternativa C, Raquel. Alternativa D, Diná. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra D, Diná. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. Gênesis 30, versículos 20 e 21. Pergunta 18. Quais foram os 2 nomes indicados para substituir Judas Iscariotes? Alternativa A, Paulo e José. Alternativa B, Paulo e Matias. Alternativa C, Barsabás e Matias. Alternativa D, Ananias e Paulo. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra C, Barsabás e Matias. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Atos 1, versículos 22 e 23. Pergunta 19. Quantos discípulos Jesus enviou com a missão de pregar o Evangelho? Alternativa A, 7 discípulos. Alternativa B, 70 discípulos. Alternativa C, 12 discípulos. Alternativa D, 4 discípulos.
Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra B, 70 discípulos. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Lucas 10, versículo 1. Agora vamos à última pergunta. Pergunta 20. Como é conhecido o livro de Atos dos Apóstolos? Alternativa A, livro histórico. Alternativa B, livro poético. Alternativa C, livro profético. Alternativa D, livro cronológico. Você tem 10 segundos para pensar. A alternativa correta é a letra A, livro histórico. Quantas perguntas você conseguiu acertar do nosso desafio bíblico? Me diz aqui abaixo nos comentários quantos pontos você fez e de qual cidade está falando. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também ativar o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum desafio. Assim você exercita o seu cérebro e aprende mais da palavra de Deus. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.